Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre saúde, gastronomia, gestão, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza, de forma leve, descontraída e direta. Hoje, no nosso bate-papo, vamos falar de um universo desconhecido por muita gente e que precisa ganhar cada vez mais visibilidade: o das doenças raras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 65 a cada 100 mil pessoas têm alguma doença rara. No Brasil, são cerca de 13 milhões de pessoas com alguma dessas enfermidades. O impacto desses números não está só na vida de quem recebe o diagnóstico. Família, amigos, vizinhos, todos, de certa forma, são impactados. E o dia 28 de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras. E quem está aqui comigo nesse bate-papo é a diretora vice-presidente do Instituto Vidas Raras, Amira Awada. Amira, obrigada por aceitar o convite para esse podcast. Eu que agradeço, é um prazer fazer parte disso. Amira, basicamente, o que é uma doença rara? Uma doença rara é aquela doença que vai atingir um número pequeno de pessoas. Então, vou te dar um exemplo de mucopolissacaridose, que é uma doença rara, degenerativa e progressiva que atinge a criança logo na primeira idade, logo ao nascimento. A gente tem diagnosticados no Brasil cerca de 1.200 pessoas com mucopolissacaridose. Então, são aquelas doenças que vão atingir um número pequeno de pessoas, por isso que tem essa estatística de a doença rara é aquela que tem 65 pessoas diagnosticadas a cada 100 mil pessoas. Então, é uma doença que tem poucas pessoas com aquele tipo de doença. E a gente consegue numerar a quantidade de doenças raras que até hoje já foram diagnosticadas? A OMS e os estudadores, eles têm uma média de 6 a 8 mil doenças raras. A grande maioria delas, 85%, tem um cunho genético, então ela vai precisar que tenha uma hereditariedade, e outras são desenvolvidas por causa do ambiente, de algum trauma que a pessoa sofre, que não tem um cunho genético. Agora, essa questão da raridade e os primeiros sintomas que começam a surgir, normalmente não tem ligação com uma doença já conhecida, uma doença já listada ali pela medicina, né? Isso dificulta o diagnóstico, Amira? Sim, os nossos estudantes de medicina, a nossa medicina que a gente tem aqui, ela é voltada para aquelas doenças que atingem as massas, grande quantidade de pessoas. Então, o médico vai demorar muito para pensar em uma doença rara, porque os sintomas, às vezes, se confundem com outras doenças. E como não existem tantos exames que diagnosticam pessoas com doenças raras disponíveis no SUS, essa pessoa que tem uma suspeita ou uma condição de saúde mais delicada, que poderia ser uma doença rara, ela acaba sendo tratada de uma maneira diferente ou passando por diversos médicos até achar um que conheça e pense nesse possível diagnóstico de uma doença rara. Agora, essa demora aí no diagnóstico, né, nessas tentativas de tratamento em cima daquilo que já se conhece, é o que muitas vezes agrava o quadro e torna aí, em alguns momentos, em algumas vezes, irreversível, né, a questão das sequelas, a questão dos danos. Exatamente. A gente vê isso acontecer muito nas doenças que são diagnosticadas no teste do pezinho, que são, a sua grande maioria, os inatos do metabolismo, que precisam de uma intervenção logo ao nascimento, com a não ingestão, a ingestão de um elemento, de carboidrato, de proteína. Então, tem coisas que a criança precisa fazer logo no primeiro dia de vida, e como ela só vai descobrir muito tardiamente, ela já vai ter algumas sequelas adquiridas pela falta de conhecimento do que estava causando aquele problema.
Então é por isso que a gente lutou muito pela ampliação do teste do pezinho, para garantir que essas crianças tenham uma qualidade de vida normal, que não tenham nenhuma sequela, possam ser atendidas e tratadas logo ao nascimento. Essa questão da ampliação do teste do pezinho, essa conquista ela é recente, né? A partir da conquista, pode-se chegar ao diagnóstico de até 50 doenças. Era uma luta antiga de vocês? Sim, é algo que a gente sempre conversou com o Ministério da Saúde, é algo que a gente solicita ao Ministério da Saúde administrativamente, como setor responsável desde 2012, e sempre recebeu uma negativa. E a gente percebeu que através de um projeto de lei seria muito mais fácil conseguir isso, e a gente teve o apoio de uma grande jornalista aí de Minas, que é a Larissa Carvalho, que abraçou a causa por causa do filho dela, o Theo, que poderia ter uma vida normal se tivesse sido diagnosticado. E então a gente acabou tendo um deputado que conseguiu articular, ele era da oposição, conseguiu articular entre todos a aprovação dessa lei, que vai ampliar o teste do pezinho em fases. Então, o Ministério da Saúde vai ter 5 anos para ampliar até as 50 doenças, para que o SUS não sofra uma sobrecarga, para dar tempo dos estados e municípios se organizarem em relação a essa ampliação. Para a gente entender como que essa criança vai ser tratada após o diagnóstico, qual vai ser o acolhimento que ela vai ter. Então, são essas questões que essa lei e esse tempo que o Ministério da Saúde vai ter, vai tratar. Como que vai funcionar a partir do momento que começar a valer essa questão da fiscalização? Vocês vão continuar atuando, vão continuar em cima disso para saber se realmente está sendo cumprido? Sim, com certeza. É algo que a gente faz hoje com o teste disponível, porque o teste disponível hoje ainda não é executado em todos os estados e não são executados da maneira correta em todos os estados. Então a gente ainda acompanha todas as denúncias, conversa muito com os ministérios públicos e secretarias de saúde dos estados para ver o que é preciso para que eles melhorem, qual que é o problema, se a gente pode interceder de alguma forma, e isso vai continuar com mais afinco a partir do momento que o Ministério da Saúde já tiver a obrigação de cumprir. Então, assim, em maio, o Ministério tem que apresentar como vai funcionar esse plano de ampliação e os prazos que eles vão ter. Então, a gente vai acompanhar muito de perto. Você citou a Larissa, né, e a luta dela com o Theo. São muitas histórias parecidas que vocês encontram aí, que pessoas que chegam até vocês, pais, familiares, com crianças nessa situação, que poderiam ter uma vida normal se tivessem tido um diagnóstico precoce? Sim, são muitas. Se a família não teve, se já não é o segundo filho da família com aquela doença, se a família já não perdeu um filho de uma forma inesperada, a gente vai ter muitos outros casos, a gente tem aqui muitos casos. Então, as histórias das Larissas e dos Theos são muitas. Essa questão do diagnóstico precoce, do teste do pezinho e de algumas doenças raras é importante também para não sobrecarregar depois o Sistema Único de Saúde no tratamento a essas pessoas, né? Uma doença que é diagnosticada no início, tem um tratamento no início, e essa pessoa vai demandar menos do SUS, vai demandar menos de um tratamento especializado, específico no futuro, né? Exatamente, a gente fala da prevenção. Você vai prevenir uma sobrecarga de atendimento, de cuidado que essa pessoa vai ter antes da complicação. Você vai poder acompanhar a evolução, você vai ter dados como país para entender se existe um efeito fundador numa cidade, se existem algumas características próprias da população brasileira.
Então, é você estar preparado, é você se prevenir. É um investimento inicial alto, para que no futuro você tenha uma economia. E aí a gente tem um sistema de saúde sustentável, que eu acho que é a preocupação de todos os brasileiros, e é a preocupação das pessoas com doenças raras. Nem todas as doenças raras têm um tratamento de alto custo, que vai ser de milhões ou bilhões por ano. Não existem de bilhões, mas de milhões por ano. Às vezes, o tratamento dessa doença rara que você vai diagnosticar é uma dieta, é uma reposição de cobre. Que são coisas simples, são coisas baratas, que trazem uma economia muito grande, porque você não vai ter pacientes com intercorrências, que vão precisar ficar internados em UTIs, que vão fazer exames desnecessários, entendeu? Que vão passar por vários médicos, ocupando o lugar de outras pessoas na fila do SUS. Então, é pensar que hoje a gente faz um investimento para que a gente tenha no futuro, a médio e longo prazo, uma economia. Além dos casos aí, por exemplo, que você citou, que você lida diariamente aí, de doenças que poderiam ter sido evitadas, tem muitos desses casos também de gastos grandes que as famílias precisam ter hoje no tratamento dessas crianças, dessas pessoas. Infelizmente, não existem políticas públicas de cuidados paliativos, de terapias de suporte, como fisioterapia, fono. E essas famílias precisam custear isso. Essas terapias que vão além de um remédio ou além de uma dieta, que às vezes o poder público também não fornece, faz com que essas famílias que normalmente têm um cuidador que fica em casa, que deixa de trabalhar e tem apenas um provedor, tenham que ter gastos absurdos, precisam do apoio do poder público com LOAS ou com uma aposentadoria precoce. Muitas vezes não conseguem, precisam judicializar. Quando a gente fala de fórmulas, elas são super caras. A gente fala de respiradores, que aumentam o custo da energia elétrica. Então, assim, são várias coisas, porque a gente não tem home care no SUS. O home care dos planos de saúde são extremamente complexos de se conseguir. Então, a gente tem famílias sobrecarregadas financeiramente também. E eles não podem ter duas pessoas trabalhando, porque eles não têm quem cuide dessa pessoa, dessa criança, desse adulto com uma doença rara. A falta de informação adequada, que pode chegar através da educação, através das orientações, também é um agravante? É um agravante porque a gente procura hoje, como instituição, fazer muito material de divulgação para que as famílias possam levar para um novo médico, levar para um novo dentista, levar para uma psicóloga, para que as pessoas, esses médicos que não tenham tanto conhecimento sobre uma doença, que eles tenham elementos para cuidar melhor dessa criança. Mas a gente sente que, trazendo de novo para as escolas de medicina, que não existe dentro da carga horária tempo suficiente para eles conhecerem doenças raras, conhecerem de genética. O gestor também não sabe o que é uma doença rara. Ele só tem ali aquelas doenças de grande impacto, que tem financiamento público, que eles precisam prestar conta. Eles não sabem, ainda mais quando a gente fala de município, dessa necessidade própria. Então, todas as instituições, a gente precisa pensar ainda como país e como sociedade, como melhorar o acesso a essas informações, fazer com que cheguem nas grandes massas. Que mensagem que você gostaria de deixar, Mira, para os pais, para os responsáveis de crianças, adolescentes, de adultos que têm uma doença rara, ou para quem está querendo ter um bebê, querendo ter um filho, e também, claro, para a população no geral? Para as nossas famílias, com pessoas com doenças raras, eu gostaria que eles soubessem que eles não estão sozinhos. Que a jornada, por mais dolorida que seja, mais difícil em alguns momentos, eles não estão sozinhos. Existem muitas organizações voltadas para ajudar e acolher essas pessoas, para que vocês procurem-as ou nos procurem para que a gente possa
acolhê-los. Às vezes vocês já estão encaminhados, mas precisam de um apoio emocional, social. Nós estamos aqui para isso. Para a população em geral e para aqueles que querem ser pais, conversem com os seus médicos, tentem visitar um pediatra antes do nascimento do seu filho, estude sobre a importância do teste do pezinho, porque isso é extremamente necessário para que você se sinta seguro para tomar uma decisão, e acolham essas pessoas que são um pouco diferentes dentro da sociedade, porque eles ensinam muito para todos nós sobre superação, sobre resiliência, e nós como sociedade precisamos disso cada vez mais. Maravilha, amiga. Obrigada pela participação nesse nosso bate-papo. Espero que a gente consiga conscientizar o maior número de pessoas. Eu super agradeço. Peço para vocês seguirem o Instituto Vidas Raras nas redes sociais. Esse mês de fevereiro vai ser um mês muito legal. A gente vai ter muitas atividades e muita divulgação sobre doenças raras, sobre outras associações. E a gente segue à disposição. Foi um prazer, Natália. Obrigada pelo espaço e oportunidade. Obrigada a você e até mais. Abraço. Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. Se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acesse www.mg.senac.br e acompanhe nossas redes sociais. A gravação e a finalização são de Evandro Gangana. Até a próxima!